É difícil de vencer quando tu é um músico. É difícil de vencer ou conquistar aí o amor de uma pessoa quando ela está tentando desenvolver e conquistar o teu próprio caminho, o teu próprio destino. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos ao vídeo de celebração dos 3.000 inscritos no canal. Agradeço a todos do fundo do coração que participam, pedem músicas e, como sempre, a gente celebra essas conquistas maiores do canal traduzindo uma música minha, né? Eu sempre falo aí, traduzo, analiso, interpreto músicas de outros artistas. Nas reflexões eu falo para as pessoas se autodesenvolverem, né? Mostrarem os seus talentos e as suas criatividades, as suas criações para o mundo. Então nada melhor do que eu fazer aquilo que eu faço, né? A gente não pode só pregar, só falar, só dizer para os outros fazerem quando a gente não pratica isso na nossa própria vida. Então hoje a gente vai traduzir uma música minha, vou tocar um pouquinho de guitarra também pra gente falar sobre processo criativo, sobre composição, bem levemente, então não vai ser nada muito aprofundado para quem não tá afim de falar sobre esse assunto, mas vai ser muito interessante a gente poder aí dissecar um pouquinho o trabalho e o meu processo criativo. E como sempre, independente de ser bom ou ruim aquilo que eu faço, eu acho que tem algumas lições que são muito boas que eu aprendi ao longo dessa jornada aí, tentando ser um músico profissional. Então acho que a gente tem muito para conversar hoje, vai ser legal analisar um som meu. Mas como sempre, né, a primeira lição que eu aprendi quando a gente vai mostrar uma música nossa, não enrola, chega de papo, né? Geralmente aí o cara fica enrolando e quer explicar de onde é que saiu a ideia da música, e aí quer dizer, não, mas isso aqui não tá muito bem feito, né? Então, sem desculpa, mostrar o nosso som pro mundo é mostrar o som. Então primeiro a gente vai dar play no som, dá uma escutadinha e depois a gente volta aqui e comenta sobre a música. I don't know what you need, you don't know what I give, but I feel that you see I got you. Lust in your eyes, glance on the prize, you try to hide, I got you. Cards in your hand, strut in your dance, I see a chance, I got you. Gamble, you're such a tease. Don't bring your bad luck, count on me. It's so damn hard to win when you always pay dues. But gamble, you will make me play the blues. Gamble, you will make me play the blues. You got stuff, never enough. I'll give it up, you got me. Show me your hand, part of the plan. You made a grand, you got me. Go if we're broke, fire and smoke. You are the one who got me. Gamble, you're such a tease.
Então essa foi Gamble, sou eu aí tocando todos os instrumentos, foi gravada nessa tabela Les Paul, minha guitarrinha de guerra aqui, que eu compus a maioria das músicas que eu escrevi na minha vida, foi feita nessa guitarra. E aí essa música aí também, então eu programei as bateras, gravei o baixo, as duas guitarras, e sou eu cantando, porque essa é uma demo, na verdade, que eu fiz para apresentar para outros músicos, né? A pegada que eu tava nessa época e que sintetiza muito, assim, eu escolhi a música Gamble porque ela sintetiza, assim, muito o meu estilo de criar. Tem a minha influência do AC/DC, não, a gente pode falar sobre isso também, não é direta, né? É uma influência parcial de AC/DC, não é eu tentando copiar o estilo dos caras, mas tem muitas coisas deles que me influenciam na hora de tocar. E outra coisa que tem aí também é uma influência de música country, né? Então o refrão ali tem umas harmonias clássicas desse estilo que eu gosto muito, porque eu acho que o country, ele une o rock, mas com aquela pegadinha um pouquinho mais pop, assim, aquele refrão que fica na cabeça. E às vezes o roqueiro, ele tem um pouquinho de preconceito de fazer uma música que as pessoas queiram cantar junto, assim, né? Hoje em dia tá se quebrando isso, mas durante muitos anos, né? Se tu tem um refrão alegre, se tu tem um refrão feliz, se tu tem um refrão que as pessoas queiram cantar, opa, isso aí não pode, né? Então, tu não é truzão se tu tiver um refrão alegre. Então eu acho que essas coisas a gente pode quebrar também. E Gamble é um refrão que eu gosto bastante, eu acho que fica na cabeça, é bem simplesinho, então tem outra coisa que a gente pode aprender também aí, né? A gente já pode até... Posso até tocar guitarra já, né? Já que eu tô com ela aqui. Então quando eu falo que eu tô copiando o AC/DC, eu não tô copiando... Isso aqui eles criaram, isso aqui é a melodia deles, isso aqui já está registrado como marca deles. Mas o que a gente pode copiar do AC/DC e de outros artistas é a intenção, é a estrutura, é o jeito de abordar e dar ênfase em certas notas. Isso aí dá para copiar direto e nem sempre a noção vai parecer que tu tá tirando de alguma outra banda ou de outro artista. Se tu copiar notas, aí sim, aí é um plágio. Mas se tu copiar a intenção, isso pode ser absorvido no teu jeito de compor. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, porque o AC/DC agora aqui é meio nerd de música, né? Mas o que eles fazem? O que eu fiz no meu verso? A música começa com... Isso aqui é um tempo, como é que é? É um meio tempo. Eu não começo cravado na batida. Eu começo ou um tempo antes ou um tempo depois. Começar o riff antes da batida, dar uma atrasada ou uma adiantada no som, é muito característico do AC/DC. Eles fazem demais isso na música. E esse riff é muito mais country do que hard rock. Então, na verdade, eu copiei a intenção do AC/DC no meu som, que está muito mais influenciado pela música country. E esse é um jeito muito legal de abordar e copiar outros artistas sem ser um plágio. E aí tem outra coisa que eu copio e aprendi com muitos artistas, que eu até nem sei o nome teórico disso, mas eu chamo de prender e soltar. Deve ter algum nome, alguma teoria musical que englobe isso, mas eu vejo que muitos artistas fazem. O que é o prender e soltar? É no verso tu trancar a música um pouquinho e liberar ela no refrão. Como é que funciona isso? A minha, como eu mostrei o riff, ele já é trancadinho, né? Eu tô segurando a música, eu tô prendendo. Parece, ele é rapidinho, mas ele ao mesmo tempo tá com o pé no freio. E aqui também já pode ser outra dica também, né? A pessoa que tem medo de mostrar sua música pro mundo, ou tem muito medo de não ser original, parecer que tá copiando os outros, né? Tudo já foi feito. Esse era o meu maior medo quando eu comecei a tocar guitarra. Tudo já foi feito. Mas aí o que acontece? Não tenha medo, né? Kiss, God gave rock and roll to you. Deus te deu o rock and roll. Então, sol, lá, ré, todos os acordes aí feitos pra nós, roqueiros, foram feitos pra serem usados. Então não tenha medo de parecer, né? Claro que isso aqui soa muito AC/DC, né? Isso aqui é total hard rock e AC/DC, né? Então eles quase são donos desses acordes. Mas eles também são pra nós, né? O AC/DC não é dono, ele não patenteou o sol. Então tu pode usar no teu som. É claro que sou, né? Igual, óbvio, mas... Então, a grande dificuldade é achar maneiras de fazer com que esses acordes soem originais. E aí o que eu fiz na minha música? Eu vou tocar o refrão pra vocês, né? Então acho que o refrão da música é um belo exemplo do que eu tô falando sobre esses três elementos que eles podem unir pra fazer uma música original. Acordes que todo mundo usa, não tenha medo de usar aí, sol, ré, si, todos esses acordes comuns que a gente aprende quando a gente começa a tocar guitarra. Os maiores hits da história foram feitos com esses acordes. Eles foram feitos pra todos nós, não tenha medo de usar. Aí aqui entra o que? Os licks de guitarra. Esses aqui dão uma apimentadinha no som, mas é a melodia que vai diferenciar ele dos outros. Então o refrão é Gamble, you're such a tease. Don't bring your bad luck down on me. You're so damn hard to win when you always pay dues. But Gamble, you make me play the blues.
Então o que acontece? Repetição, né? Então eu faço o quê? Gamble, you make me play the blues. Repito 2 vezes para fixar bem na cabeça e aí já entrem. Notou como tava todos os acordes soltos e a música tava fluindo, né? Se tivesse uma batera ali na hora que escutou o som ali no início, né? Nessa parte do refrão eu aumentei a intensidade da batera de propósito. Para quê? Para quando chegar no final do som, acordes abertos, tá tudo fluindo e aí eu travo e puxo a música de volta pra... Então aí eu já tranco, puxo a música de volta, vou pro próximo verso, e aí quando entra no próximo refrão... Então aqui já dá essa noção e esse contraste, né? No desenho se usa muito essa palavra, contraste, e na música também. Contraste entre as partes, né? As seções do som, os segmentos, né? Ter partes interessantes em cada momento do som, né? Claro, essa é uma música demo, então ela já começa direto no verso. Acho que eu poderia até ter criado uma introdução para ela, bem curtinha, só para dar uma diferenciada no som, assim, e preparar o ouvinte para o que tá por vir. Então tem toda essa programação de como criar a música, mas eu acho que assim, dissecando um pouquinho aqui o processo criativo, número 1. Não tenha medo de se expor. Mostra pro mundo o que tu criou, né? Que nem o cara lá que processou o Led Zeppelin, né? Passou a vida inteira processando o Led Zeppelin porque eles copiaram a introdução de Stairway to Heaven. Cara, se tu é um compositor, tu vai escrever mais de uma música. Tá certo que Stairway to Heaven é um dos clássicos, um dos maiores clássicos do rock and roll, beleza. Mas se tu realmente criou um dos maiores clássicos do rock and roll, tu consegue criar outro. Entendeu? Não é uma só. A nossa cabeça, ela é criativa, só precisa ser exercitado. Então se tu ficar aí travado com esse medo... Um exemplo perfeito é o seguinte, eu tinha um colega no colégio que ele, já no colégio ele tocava muito mais guitarra do que eu toco hoje. Eu toco guitarra há 24 anos. Esse cara no colégio tocava muito mais do que eu. Esse cara tinha ideias e melodias e coisas, composições originais dele que eram fantásticas, eram belíssimas. Eu nunca tinha visto alguém tocar guitarra tão bem quanto aquela pessoa e tudo ficava dentro da gaveta, porque ele nunca conseguiu mostrar pro mundo as suas criações. E aí um cara aqui que toca muito menos que ele, não tem medo nenhum de mostrar pro mundo o que ele faz, o que ele cria. E esse é o exemplo. Independente do que eu fiz ou do que eu faço, da minha habilidade, da minha técnica, independente disso ser bom ou ruim, mostra pro mundo aquilo que tu tem para oferecer. Não precisa ter medo. Antes da gente ir para a letra, então acho que a mensagem aí desse vídeo, né, essa exploração aí um pouquinho do meu processo criativo, não tenha medo de se expor, mostra lá, mostra as tuas ideias pro mundo. Criatividade se trabalha. As pessoas podem nascer com um pouquinho mais de criatividade, outras com um pouquinho menos, mas a criatividade, ela pode ser exercitada. E quanto mais música tu criar, mais criativo tu vai ficar. Então para encerrar aqui, virou uma reflexão, mas para encerrar essa reflexão de hoje, não tenha medo de se expor, não tenha medo de mostrar as suas criações. E criações pode ser substituído por qualquer outra coisa. É o medo de ir pro mundo, o medo de se mostrar, o medo de se apresentar que trava a gente. Então não tenha esse medo. Se esse vídeo aqui servir para alguma coisa, é esse exemplo de que a gente tem que sim superar aí os nossos medos internos e se apresentar para o mundo, até porque no caso do compositor, por exemplo, né? Mas como eu falei, pode ser aplicado em várias outras coisas. Tu vai criar tantas músicas na tua trajetória musical que aquelas primeiras que tu tinha tanto apego, elas não vão servir de mais nada a não ser virar uma memória da época em que tu não era tão seguro daquilo que tu criava. A gente se apega tanto, mas é justamente o desapego que faz com que a gente cresça como compositores e como pessoas. Vamos falar da letra então. Gamble nasceu do meu amor pelos clássicos, pelos clichês, por todas essas coisas que a gente cresce ouvindo do rock and roll, e eu achava que eu tinha que fazer uma música nesses moldes, né? Então o que é o Gamble? O Gamble é personificar uma atuação, uma situação, né? Então o que acontece? Gamble é a jogatina, é o jogo, é a aposta, né? A ideia de apostar, ou seja, é bem não conjugado, é gamble no geral. Então a ideia pode ser todas essas conotações em uma palavra só, mas na verdade eu estou personificando gamble em uma mulher. Então essa música, e a gente já vai ver na letra, ela parte da interação entre um cara tentando conquistar uma mulher e a mulher não se deixando conquistar até que ela se entrega, né? E aí o cara a mesma coisa. Então é um joguinho, então o jogo, a jogatina é uma das referências e dos clichês que eu usei nessa música, mas na verdade é simplesmente um tentando conquistar o outro e o outro não deixando aparente que a pessoa está sendo conquistada, né? Então vamos aqui pro verso e eu já mostro. E aí também isso já serve de exemplo como que tudo que eu falei na introdução, né? Não tenha medo de usar os clichês. Os clichês eles existem para a gente poder usar eles e também porque eles são familiares. Eu lembro de um professor meu na faculdade dizer assim, nunca seja 100% original.
Porque se não tiver nada que conecte com a pessoa, ser original não vai fazer sentido para ela. Então tu tem que ter uma porcentagem, não precisa ser tudo um clichê, mas tu tem que ter um pouquinho de alguma coisa que seja familiar. E é aí onde entra o clichê que nos ajuda a conectar com as pessoas, né? Então, um homem tentando conquistar uma mulher, um homem tentando se conectar com uma mulher, é uma coisa que acontece há milhões de anos na humanidade. Então, esse clichê pode ser abordado de várias maneiras, pode fazer milhões de músicas que nunca vai esgotar esse tema. Vamos pro verso 1 então. O que eu digo? I don't know what you need, you don't know what I give, but I feel that you see, I got you. Então aqui eu usei palavras curtas, o que me complica, né? Então aqui truncar a letra, e aí também o que eu falei ali na introdução, né? Puxar, né? Puxar, segurar e soltar, né? Aqui eu tô segurando. E esse jeito de falar, ele não é fluido, ele trava a música também. Isso é tudo de propósito, então mais um clichê também que eu tô trabalhando, mas isso é tudo de propósito para na hora do refrão a melodia soltar. Mas aqui eu tô travando ela. You don't know what you need, you don't know what I give, but I feel that you see, I got you. Então usar palavras curtas trava o som, né? Então, eu não sei o que você precisa, você não sabe o que eu entrego, o que eu tenho para oferecer, mas eu sinto que você enxerga que eu te peguei. Então, é difícil combinar todas essas palavras curtinhas para ter um sentido, né? Mas aqui foi a primeira coisa que me despertou e aí entra outro problema, né? Agora eu tenho que continuar escrevendo a letra dessa mesma maneira e aí começa a ficar complicado, a gente já vai ver. Lust in your eyes, glance on the prize, you try to hide, I got you, né? Então, você tem aí desejo nos seus olhos, mas você tá aí vislumbrando, né? Glance é dar aquela olhadinha, né? Aquela olhadinha maldosa, dar aquela conferidinha, né? Glance on the prize. Então tá conferindo o prêmio, né? O que será que eu vou ganhar com isso, né? Ou será que essa pessoa se considera tanto um prêmio que eu vou conseguir conquistar ela, né? You try to hide, I got you. Então você tenta esconder que eu consegui te conquistar. Então tem todo esse joguinho, né? A temática gamble, jogar, apostar, ela é toda baseada na letra, né? A letra é toda baseada nessa temática de joguinho, jogar, apostar, né? É um clichê, né? Cards in your hand, strut in your dance, I see a chance, I got you. Então, as cartas estão na sua mão, óbvio, né? Tô falando de jogatina, cartas, né? Strut in your dance, I see a chance, I got you. Então, o strut aqui eu escrevi errado, porque aí eu comecei a me encurralar. Eu não tinha mais palavras curtas para conseguir continuar essa temática que eu iniciei. Então aqui, manha de compositor, né? Porque o strut é caminhar com confiança. Então essa palavra já é fechada, ela já é completa. Mas aí o que eu disse aqui? Strut in your dance. Que aí a ideia que eu tentei dizer, né? E claro, eu já escrevi essa música faz alguns anos. Mas o que eu disse? Strut in your dance, eu queria dizer que a sua dança tem confiança. Mas na verdade não se aplica aqui porque strut é caminhar com confiança. Mas na verdade o que eu poderia ter dito era trust in your dance. Então, confia na sua dança ou confiança na sua dança. Mas claro, aqui eu tinha também um domínio menor do inglês e eu acabei usando uma palavra que não se encaixa muito bem, mas hoje a gente já pode ver, e aí vem a parte da evolução como compositor, que eu poderia ter usado outra palavra, né? I see a chance, I got you, né? Então eu rimei dance com chance, I see a chance, I got you. Então eu vejo uma oportunidade, eu vejo uma chance e eu te pego, eu consigo te pegar, né? E aí entra no refrão, então vi que até então tava tudo trancadinho, né? Cards in your hand, struts in your dance, I see a chance, I got you. E aí entra no refrão, gamble. Só nessa frase eu já estiquei o refrão. Então, em nenhum outro momento até agora eu tinha esticado a melodia, mas quando chega no refrão eu dou essa cantada e aí ele realmente é muito mais melódico. E aí isso também sinaliza, né, com todas as outras coisas que estão acontecendo com os instrumentos, isso sinaliza que entramos no refrão. Gamble, you're such a tease, don't bring your bad luck down on me. Então, gamble, então essa mulher personificada como a aposta, né? Ela é uma aposta, a situação, né, que a pessoa se encontra de tentar conquistar uma mulher não deixa de ser uma aposta. Então, mais um clichê, mais uma referência. You're such a tease, né? Você é tão... Tease é a ideia daquela pessoa que se faz, né? Em português seria isso, né? O tease é a ideia de dar uma amostra, né? De se fazer de difícil, né? Então, gamble, you're such a tease, né? Você é tão fazida, seria uma tradução literal, assim, né? Tu te faz demais, gamble, né? Tu tá escondendo o jogo, mas eu já sei o que tu tem pra oferecer. E tu também sabe o que eu quero, né? Então, you're such a tease, então, tu tá te fazendo, mas na verdade tu sabe o que tá acontecendo nesse jogo, né? Don't bring your bad luck down on me. Então, não traz a tua má sorte pra cima
cima de mim. Isso aqui é literal e também é a tradução inglesa, né? Bring your bad luck down on me, não despeja a tua má sorte em cima de mim. Então talvez aí mantendo aí a temática de jogatina, seria uma pessoa que tem azar, mas na verdade também pode ser o azar no amor, né? Então aí, se tu vai ter azar no amor, não joga pra cima de mim, porque eu vim aqui ganhar esse jogo. Então, clichês, né? Mas funcionam muito bem. It's so damn hard to win when you're always paying dues, but gamble you will make me play the blues. Então, é tão difícil de vencer, né? It's so damn hard to win, né? É difícil pra caramba de vencer, né? Então o cara tá na luta, tá tentando conquistar essa mulher que tá se fazendo de difícil e tá dizendo, é difícil de vencer. When you're always paying dues, né? Quando você tá sempre pagando as contas, né? Mas aí o paying dues e o pagar contas é o clássico do rock and roll também, outro clichê, né? Tem várias letras que os caras falam, né? Paying dues, né? Eu paguei minhas contas. Paguei minhas contas sendo músico, né? Então é difícil de vencer quando tu é um músico. É difícil de vencer ou conquistar aí o amor de uma pessoa quando ela tá tentando desenvolver e conquistar o teu próprio caminho, o teu próprio destino, né? Então eu não fui tão profundo assim na letra, mas analisando por essa temática e pela minha visão já com mais experiência, também tem esse outro lado que dá pra ver, né? But gamble, you will make me play the blues. Mas gamble, né? Você aí, jogatina, sua apostadora, sua jogadora, você vai me fazer tocar o blues, né? Ou seja, tocar o blues porque esse som é baseado no blues, mas tocar o blues porque tem a chance de que isso não dê certo. Então, e aí, é claro, né? Totalmente, esse refrão e essa música, eu já falei milhões de vezes, mas ela é totalmente baseada em clichês. Então, uma mulher fazer o cara tocar o blues é o clássico da fundação básica do rock and roll. E aí eu digo no outro verso, you got the stuff, never enough, I'll give it up, you got me. Então aqui no segundo verso eu quis modificar também, é o cara admitindo que ela também tem as suas qualidades, né? You got the stuff, você tem as coisas, né? Você tem qualidades, você tem algo para oferecer, né? Never enough, nunca é o suficiente. I'll give it up, you got me. Então, eu vou desistir. I'll give it up, né? A ideia é tipo assim, eu vou entregar o jogo então. Aqui tá as cartas na mesa. I'll give it up, you got me. Tu me ganhou também, né? Show me your hand, part of the plan, you made a grand, you got me. Então aqui, me mostre a sua mão, né? Tá na hora de revelar as cartas. Part of the plan, mas faz parte do jogo. Faz parte do meu jogo que tu mostre a tua mão. Eu quero saber quais são as tuas cartas, né? You made a grand, you got me, né? Você, grand seria... grand são $1.000, né? Grand é uma expressão aí para uma grande quantidade de dinheiro, né? Mas literalmente significa $1.000, mas na verdade, you made a grand pode ser uma expressão completa. Se tu fala assim, you made a grand, é a ideia de você ganhou muito dinheiro. Você venceu, né? Você faturou a bolada, né? Então você faturou e você me pegou, né? Então, ou seja, mostrou as cartas, eu achei que eu tinha mais do que ela, mas na verdade ela venceu aí a quantia e me pegou, né? Going for broke, fire and smoke, you are the one who got me, né? Então, going for broke é a ideia do all in, né? Going for broke é a ideia de eu vou até o fim, eu vou até ficar sem um centavo, eu vou entrar com tudo nessa aposta. Fire and smoke, né? Fogo e fumaça. Então aqui é o clássico, né? Clichêzão, né? Onde há fumaça, há fogo. Ou seja, o cara aqui, né? O protagonista dessa história percebeu alguma coisa aí nessa moça que ele achou assim, tem fogo nessa fumaça aí, né? Ela tá indicando alguma coisa que eu acho que vale a pena apostar. You are the one who got me, né? Você é aquela que me pegou. Então aqui, essa foi Gamble, uma música que eu escrevi celebrando os 3.000 inscritos. Espero aí que alguma parte dessa tradução ou até dessas demonstrações aí que eu fiz tenha ajudado alguém que está no seu processo criativo. Então eu tô muito tranquilo aí na minha jornada musical, já falei várias vezes no canal, né? Até agora, na minha jornada na psicologia, eu não tenho mais tanto tempo de compor, criar músicas, eu estar envolvido com bandas, que é algo que também eu sinto falta, assim, né? Mas às vezes também faz parte de ser adulto, faz parte do próprio desenvolvimento, faz parte de crescer como pessoa. Algumas coisas a gente tem que deixar de lado, não é abandonar, mas algumas coisas tem que deixar de lado e ter um peso menor na nossa vida, enquanto outras a gente trabalha, para depois, em algum momento da vida, a gente poder voltar a balancear as coisas. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Obrigado aos 3.000 inscritos do canal. Tem um entendimento melhor dessa música? Pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.